trabalhar a santificação da mente do meu filho se a minha mente está podre? Como que eu vou trabalhar a santificação da mente do meu filho se a minha mente é ocupada por coisas que indicam que eu me conformo com este século? Quando o autor escreve aqui, não vos conformeis, lá no original, a ideia é de entrar na forma, tomar a forma do século. O século hoje, ele trabalha na nossa mente que nós somos o que nós temos. O nosso valor está no que nós temos, não em quem nós somos. O século trabalha que o meu valor, ele está na roupa que eu visto, no carro que eu tenho, ou na casa que eu tenho. O século, ele nos ensina que a roupa vale mais do que o corpo, o alimento vale mais do que o corpo. Ele ensina que as coisas do mundo, a modernidade, eu necessito dela e não posso abrir mão dela. Eu não posso entrar nessa forma. Eu não posso deixar a minha mente captar essas coisas, infiltrar nela e eu passar a ter essa conduta. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Como que está a minha mente? No que eu penso? Como que é a minha mente quando eu tenho que resolver um conflito? Quando eu vejo uma situação difícil, como que o meu filho me vê reagindo diante das situações difíceis? Está vendo o tanto que é sério? Às vezes nós queremos que o nosso filho seja A, B e C, mas nós queremos ser lá do final do alfabeto para cá. Z, X e Y. Nós precisamos ajudar os nossos filhos e santificar a mente deles. Mas primeiro nós temos que buscar essa santificação para a nossa mente. E às vezes nós ficamos igual o salmista no Salmo 73, abre aí. Salmo 73. Nos versos 16 e 17, o salmista, ele está vivendo um momento de conflito. Foi um salmo escrito por Asaf. E ele se desespera diante das situações. Aí ele fala assim no verso 16 e 17. Vamos ler juntos? Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele está falando aqui, ele está olhando a vida do ímpio. Ele fala, gente, mas que coisa, tem encrencado. O cara não serve a Deus, mora na melhor casa, anda no melhor carro, parece que ele não tem inimigo, parece que ele não tem nem fadiga. E ele fala assim, olha, em só refletir para compreender isso, eu achei a tarefa pesada. Quantas vezes nós já achamos a tarefa pesada? Quantas vezes o diabo está nos convencendo que filho é problema, que filho é difícil, que filho dá despesa, que era melhor não tê-los, porque a gente acha a tarefa pesada. Como que a gente administra os conflitos, passando isso para os nossos filhos? Aí ele fala assim, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu fui para Deus, aí Deus me levou a pensar que aqui eles estão com a vida regalada, mas qual vai ser o fim deles? Qual vai ser o fim deles? Qual vai ser o fim do ímpio? Que aqui tem tudo, mas e depois, como que vai ser? Tá vendo? Isso tudo, onde que a gente projeta isso? Aqui, ó, na mente. Na mente. Tem gente que anda com a mente tão acelerada que hoje é terça-feira, já está vivendo a sexta, já está vivendo o domingo, tão acelerado que nós andamos. Precisamos buscar essa santificação para nós, para santificarmos a mente dos nossos filhos. Para isso, queridas, ser positiva
é fundamental. Presta atenção nisso. Negatividade não pode fazer parte do nosso dia a dia. Vou te falar por quê. Porque aquilo que é negativo e que eu alimento gera dúvida no meu coração. E dúvida é incredulidade. Incredulidade, Deus abomina. O maior pecado não é adulterar, o maior pecado não é mentir, o maior pecado não é roubar, o maior pecado se chama incredulidade. Porque se eu adultero é porque eu não creio que eu tenho um marido. Se eu roubo é porque eu não creio que Deus pode me dar o sustento que eu preciso. Se eu minto é porque eu não creio que quando eu falo a verdade é melhor para mim. Está vendo que tudo está direcionado para a incredulidade? Agora presta atenção nisso. A dúvida, ela vê obstáculos. A fé vê o caminho. A dúvida vê a noite escura. A fé vê o dia amanhecer. A dúvida tem medo de dar o passo. A fé voa alto. A dúvida pergunta: quem acredita nisso? E a fé responde: eu. Por isso que aquilo que é negativo, nós não podemos alimentar na nossa mente. Não podemos alimentar na nossa mente. E às vezes, diante dos conflitos que os nossos filhos mesmos vivem, no casamento, no trabalho, na escola, a nossa tendência é alimentar aquilo que é negativo em relação à situação. Eu estou com medo, isso não vai dar certo, vai dar conta, tererê e tarará. E vou alimentando isso. Eu preciso santificar minha mente para santificar a mente do meu filho. Porque o sucesso dele depende da mente que ele tem. Depende da mente que ele tem. Eu estava lendo uma história de uma família, de 3 famílias que programaram a viagem para Disney em certa ocasião e teve um furacão lá. Aconteceu um furacão e eles tiveram que interditar a Disney até passar aquele momento difícil. A primeira família começou a esbravejar e a xingar e falar que não programava nada mais na vida, que o sonho era ir na Disney e agora o furacão apareceu para atrapalhar, e virou um alvoroço na família. A segunda família foi mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Já cancelou as passagens que era para, que eles falaram que ia adiar para quando abrisse a Disney eles irem. A família já foi logo e cancelou, e falando que nunca ia dar certo e que já ia cancelar. Na terceira família tinha uma criança muito positiva e ela começou a refletir sobre aquilo. Então ela reuniu a família, uma criança de 10 para 11 anos, e pegou algumas gravuras em revistas de coisas que teriam lá na Disney. E reuniu a família e distribuiu as figuras. E falou assim: agora nós vamos viajar para Disney. O que você pegou é o que você está vendo na Disney. E eles começaram a envolver naquela brincadeira, naquela visão daquela criança, e cada um começou a compartilhar o que estava fazendo com aquilo, com aquela gravura que estava na mão, né? E eles fizeram ali por algumas horas uma viagem para Disney. Uma forma diferente de lidar com o conflito. A mente não ficou doida, desesperada. As outras famílias não foram. Aquela família, 2 semanas depois, a Disney estava liberada e eles foram todos para lá. Por quê? Por causa da mente. Eu hoje estava analisando a palavra preocupação. Preocupação é uma ocupação com antecedência. Preocupação. E quando nós nos ocupamos antecipadamente, nós nos desgastamos, porque a gente nem sabe se aquilo vai acontecer. Aí estressa, vem o desgaste,
E os nossos filhos vão vendo isso. E vão, como esponja, absorvendo isso. Aí a gente olha e fala assim: deixa de ser desesperado, menino. Está com a sangria desatada. Não é? Mas porque viu na gente. Santificar a mente. Santificar a mente. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, vamos ler juntas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é verdadeiro. Nós precisamos estar de olho nos nossos filhos, se a atitude deles mostra um pensamento verdadeiro. Ou se ele está com mentira, ou se ele está com dúvida. Nós é que temos que estar atentos a isso. As atitudes dos nossos filhos demonstram que eles pensam coisas que são respeitáveis. Como que seu filho trata a esposa dele? Como que a sua filha trata o marido dela? Como que a sua filha trata o namorado? Como que o irmão trata o irmão? Como que os nossos filhos tratam os avós que eles têm? Tratam com respeito? Tem atitudes que indicam isso? Se não tem, é porque a mente não está ocupada com aquilo que é respeitável. Tudo que é justo, tudo que é justo, tudo, não é meio termo não, tudo que é puro. O que seu filho fala? Quais são as atitudes que ele tem em relação à pureza? E pureza aqui está falando é da sexualidade. É da sexualidade do filho. Seu filho gosta de falar besteira em relação à sexualidade? Como é que está a mente dele? Nós temos que analisar que, assim como as nossas atitudes falam, denunciam aquilo que está na nossa mente, dos nossos filhos também. Como que os nossos filhos tratam as pessoas? Com arrogância? Com sentimento de superioridade? Ele fala tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Seu filho fala mal dos outros, você fala mal dos outros. Boa fama não é difamar a pessoa. Tudo que é de boa fama tem que ocupar o nosso pensamento. E ele fala, olha, e se alguma virtude há? Depois de tudo isso que eu falei, ainda há alguma virtude? Existe algum louvor? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E não é fácil, porque a mente é um campo de batalha muito extenso. Muito extenso. Tem gente que se levanta e estufa o peito e fala assim, mas o diabo, ele não conhece o meu pensamento. Não conhece aquele que não é produzido por ele. Não conhece aquele que ele gera através dos órgãos do sentido. Aí ele manda um cara saradão na sua frente. Aí você olha e fala, ô, homem gostoso. Pronto, ele já lançou um pensamento aí. Aquilo que eu ouço, ele usa para infiltrar na minha mente, para gerar atitudes. Por que a gente fica ouvindo essas músicas nos carros de som da rua? Aí a gente começa, o pezinho vai batendo, e daí a gente já dá uma mexidinha, e daí a gente já até cantando a música e fala que é sem ver. Porque aquilo já entrou na mente, já está aqui dentro.
que tem que ocupar a nossa mente? Louvor, virtude, coisas boas. E aí os nossos filhos vão vendo isso em nós. Eles vão vendo isso na gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esforçando já não é fácil. Imagina quem não esforça. Como que estão os filhos de muitos pais e de muitas mães que não se preocupam em orar por eles, em ministrar na vida deles. Como que estão esses meninos? Nós estamos tendo uma geração movida. Na minha época, a gente era movido pelo estômago. Hoje eles são movidos pelo sexo. Virou um negócio de louco. Eles fazem disputa. Quem pega mais menina, quem pega mais menino. Eles são movidos pelo sexo. Por quê? Porque só tem sexo na mente. E o que é pior, não é o sexo saudável criado por Deus. É totalmente o inverso. E aqueles que buscam a vida de santidade são criticados. Tem muitos que não querem andar com esses, porque são muito certinhos. Os filhos andam com as emoções arrebentadas, porque está faltando pai e mãe para santificar esses filhos. Está faltando. Sabe por quê? Porque nem os pais e nem as mães querem se santificar. Jesus diz que nós devemos buscar o reino dele e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí meu filho me vê preferindo tantas outras coisas antes de preferir Deus. Antes de preferir a palavra de Deus, antes de preferir a oração, antes de preferir o congregar. Eu fiquei admirada e entristecida com aquele treinamento que o Felipe deu aqui, e que foi tremendamente bom, mas a falta de compromisso dos pais com os adolescentes que começaram, e faltava. Por que você faltou? Ah, não, porque nós fomos para tal lugar. Como que o filho vai ter compromisso se o pai não gera isso nele? Mãe, eu quero ir para tal lugar. Não, você fez um compromisso lá, de participar de um treinamento. É para lá que você vai. Quando terminar lá, aí sim você vai pensar em outra coisa. Teve adolescente que não veio. Não vim porque fui tomar sorvete. Não vim porque fui para a fazenda. Não vim porque isso, porque aquilo. Depois o filho não tem compromisso com Deus, o pai fica aí chorando pelos cantos. Ele vai aprender a ter compromisso é conosco. Da domingo, eu tenho um compromisso com a escola dominical, a igreja investe em material. A classe da Helenita está vindo 2 crianças no domingo de manhã. Onde estão os pais que não estão investindo na mente dos filhos? O filho fica em casa brincando, vendo televisão, na casa do vizinho, chutando bola na rua. E a mente dele onde vai parar? Se nós não acordarmos, o diabo vai comer a mente dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não temos compromisso aqui. Qualquer coisa me leva para outro canto. E nós precisamos acordar. Se não acordarmos para resgatar os nossos filhos, depois nós vamos chorar e pagar um preço para Deus não desistir deles e buscar eles de volta. Porque não queremos investir neles, não temos tempo para sentar com eles para ler a Bíblia em casa, não temos tempo para colocá-los na cadeira vazia e colocar a mão na mente deles e começar a declarar a respeito deles, que mente que eles têm, o que eles pensam. O que está ocupando a mente do meu filho? E nós temos hoje, até os 16 anos. Se não fizermos isso, o mundo vai fazer. Vai fazer. Sabe por quê? Porque com 16 anos, eles já estão se emancipando. Eles já votam. Tem uns que até já conseguem trabalhar. Nós temos até os 16 anos para fazer isso. E é sério.
Sabe por que nós não investimos na mente deles? Porque nós não temos coragem de investir na nossa. Nós precisávamos ler, além da Bíblia, no mínimo 2 livros por mês, para investir na mente. Para investir na mente. Compramos celular de última geração, compramos tênis de R$500, compramos calça de 250, mas não temos coragem de comprar um livro de 35, R$40 para o nosso filho ler e crescer como gente, como pessoa. Não temos coragem. Achamos caro. Ah, meu filho não gosta de ler. Vai ensinar ele a ler. Vai investir na mente dele. Mike Murdock é um pastor que tem um centro de sabedoria nos Estados Unidos. Ele atende pessoas para ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro e ficar rico. Ele tem a unção de Salomão. Ele é um homem cheio de sabedoria e de dinheiro. E ele ensina as pessoas. E ele fala que o maior investimento que nós temos que fazer é na nossa mente. É na nossa mente. Porque é aqui que nascem todas as motivações. Todas. A gente compra tanta coisa cara para os filhos, mas não tem coragem de comprar um livro. E ele fala: mãe, não gosto de ler. Então vem que eu vou ler, você ouve, depois a gente conversa sobre isso aqui. Eu vou desenvolver no meu filho o hábito da leitura. Tem gente que me critica, tem gente que não gosta nem de me ver no dia do aniversário, porque o que eu mais gosto é dar livro de presente. Eu gosto de dar livro de presente. Viajei aí, trouxe uns livros, um bocado de livro, dei para algumas pessoas. Por quê? Porque o maior investimento é na nossa mente. Quem lê, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor, comunica melhor. Aí a gente para na frente da televisão para ver Big Brother, para ver Salve Jorge, para ver Malhação, para ver o jornal que só fala que matou fulano e não sei o quê, mas não paramos para ler, para investir na nossa mente. Tem gente que gasta 20 anos para escrever um livro, para vender a ideia pronta. É só a gente comprar e ler. Tá vendo? Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Mas nós precisamos investir na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Quando a escola lá exige um livro de literatura, você é a primeira a comprar com medo do seu filho não tirar uma nota boa. Só que isso aí, ele não vai levar para o céu quando ele morrer. E nem para o inferno, se ele for para lá. Porque lá o diabo não está interessado em conhecimento. Ele está interessado nos gritos e nos gemidos, que vai dar prazer para ele ali. Eu te falo uma coisa sem medo nenhum de errar. Não tem lugar melhor para os nossos filhos estarem que não seja aqui. Não tem. Não tem melhor lugar para eles estarem. Mas como que eles vão gerar esse desejo na mente se não vê isso na gente? Se na hora de sair para o culto, a gente faz é bater, gritar, porque eles não andam depressa, porque não tomou banho direito. E anda logo, menino, e começa aquela gritaria. A igreja vira um tormento para ele. Porque ele sabe que toda vez de vir para cá, ele vai escutar xingamento, ele vai escutar grito.
Como que ele vai gerar na mente o prazer pelas coisas de Deus? Como que ele vai gerar na mente que a igreja é um ambiente bom, se a gente fala mal do pastor, se fala mal do ministério de louvor, se fala mal da liderança, se fala mal do irmão? O que vai gerar na mente dos filhos? E aí a gente quer os meninos santos e amados eternamente, amém. Como? Precisamos santificar os nossos filhos. Vai dar uma olhada dentro da sua casa, o que precisa jogar fora. Às vezes eu fico pensando, se baixasse uma lei na cidade de Unai, que ninguém pode ter Bíblia. Isso aqui, ó, ninguém pode ter. Recolhesse todas. Será que o que nós temos na mente é suficiente para ensinar nós mesmas e ensinar os nossos filhos? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então presta atenção, não existe nenhuma palavra da boca para fora. Não existe. A boca fala porque o coração está cheio, mas não é esse coração aqui não, é aqui, ó. Porque a mente está cheia. Do que a nossa mente está cheia? Do que nós vamos encher a mente dos nossos filhos? Que eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Eu não posso dar para o Igor e o Vitor o que a Silvane tem. Eu não posso. Eu só dou para alguém aquilo que é meu. Não é verdade? Eu não posso pegar esse celular aqui e dar ele para Marília, ele não é meu. Não posso pegar essa cadeira e dar para Carla levar lá para a loja dela. Não é minha. Não posso. Muito embora o óculos da Eliette pareça com o meu, mas eu não posso doar ele. Ele não é meu. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Obrigada. Então, o que eu dou para a mente do meu filho? O que eu dou? Eu quero nesse momento que você imagine a mente do seu filho aberta. Pensa no crânio. Pensa num crânio aberto. Não é? O que você vê lá dentro, como mãe dele ou mãe deles? O que você vê lá dentro? O que precisa tirar lá de dentro? E nós precisamos ter consciência que nós trabalhamos com a lei da substituição. Jesus nos substituiu na cruz. E nós vivemos por substituição. Eu não posso simplesmente tirar algo da mente do meu filho e deixar ela vazia. Eu tenho que colocar algo lá dentro. E como que nós fazemos isso? Pela fé, pela confissão e pela bendição. É assim que nós vamos santificando os nossos filhos, declarando que eles são sal da terra e luz do mundo. Declarando que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável, de boa fama, é o que ocupa o pensamento deles. Declarando que os nossos filhos não se conformam com o século, mas a mente deles é renovada dia a dia. Dia a dia. Declarando que os nossos filhos têm a mente de Cristo. Declarando que os nossos filhos, eles têm uma mente dominada pelo Espírito Santo. Pastor, a senhora não conhece meu filho. Não conheço mesmo não, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço a fidelidade da palavra dele. E ele fala que não volta vazia. Deus não conversa abobrinha. Deus não joga prosa fora. Tudo que Deus fala, ele cumpre porque ele é fiel. Deus não se esquece daquilo que ele falou. A Bíblia diz que Deus, ele não fica esquecido daquilo que ele nos promete. E que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Não fala que ele trabalha para aquele que preocupa muito.
Fala que Deus trabalha para aquele que espera nele. E Deus não atende sofrimento. Deus não atende choro. Deus atende fé. Você pode chorar o tanto que você quiser. Você pode espernear o tanto que você quiser. Se você não crer, Deus não vai atender. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não atende sofrimento. Deus atende a nossa fé. Eu hoje atendi uma moça lá em casa. Achei muito interessante a história dela. Tem umas coisas assim que acontecem com a gente. Eu compartilho com o pastor. E a gente ora e ri, né? Ao mesmo tempo. Me ligou uma moça e falou assim comigo: pastora, eu estou com um problema de depressão muito sério. E o meu chefe, o meu novo chefe, me falou que se eu procurar vocês, eu vou ser curada dessa depressão. Porque vocês têm uma oração poderosa. E eu não falei com ela que não tem oração poderosa, né? Porque não existe oração poderosa. Existe o poder de Deus movendo através da minha fé. Não tem oração poderosa. E marquei com ela hoje, 9 da manhã, para ela ir lá em casa. E hoje de manhã foi meio tumultuado. Levei minha mãe no posto de saúde para consultar. E cheguei lá em casa, era 20 para as 9. Falei: Deus, se a ajuda para essa moça não estiver aqui em casa, só não deixa ela vir maçar barro na minha porta, não. Se não tiver em mim ou no meu marido a solução para ela, só não envia ela para onde está essa solução. Agora, se tiver aqui, só pode mandar ela. E entrei para o escritório e fui orar, e fui terminar de preparar essa palavra, e estou lá com um pouco de bate-palma. Aí era a moça. Aí ela chegou e ela falou assim: eu atrasei, porque eu não ia vir. Porque a minha mãe, ela é muito católica. E ela falou que é melhor fazer terapia com Maria. Falei: você conhece alguém que trata assim, que chama Maria? Não, é a Maria. Falei: ah, tá. Ela falou: mas eu sabia que eu tinha que vir, era aqui. Por isso que eu vim aqui. Uma moça de 31 anos, divorciada. Tem 1 ano que ela está usando remédio para depressão. E eu olhei para ela, como eu tenho olhado para muitos que têm me procurado, e falo assim: você está curado. Se não é pela sua fé, é pela minha. Porque se você não crê, eu creio para mim e para você. Aí eu vou para Deus. Deus, o senhor viu o que eu falei? O senhor prestou atenção? Então agora o senhor me honra. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E sabe quem mandou essa moça para mim? O sócio do Frank. O Petrônio. Um homem que o máximo que nós já conversamos com ele foi: bom dia, o Frank está aí, o máximo. Ele falou com o Frank assim: como é que chama o seu pastor? O Frank falou: Marinho. Não, não é Marinho, não é esse o nome que você fala. É o pastor Vilmar. É esse mesmo. Vou mandar uma moça lá para eles, porque eu sei que eles vão ajudar ela. O cara tomou posse no SAI, dia 2 de janeiro. E mandando gente. Eu não sei que fé que ele tem. Mas nós precisamos crer. Crer. Tomar posição em relação aos nossos filhos. A gente crê para tanta gente. A gente crê para o vizinho, a gente crê para o empregado, a gente crê para o patrão. Por que a gente não crê para os nossos filhos? Por que a gente não tem a ousadia de crer que a ministração da palavra na mente deles vai surtir efeito? A Tatiane me falou um negócio, eu não quis falar nada para ela não, depois eu vou falar. Eu orei com a Tatiane. E ela ontem falou comigo assim, anteontem: ô pastora, obrigado, porque a semana foi abençoada. Mas não foi porque eu orei com ela, foi porque Eliette bendizeu ela, ou bendisse ela. Não foi porque eu orei com ela. Eu orei, ministrei na vida dela, ministrei. Mas o que garantiu a semana dela não fui eu, foi a oração da mãe dela. Que tirou os clientes por dentro, emburrecido, tudo a radiação dela. E ela teve uma semana abençoada. Quanto tempo nós gastamos investindo na mente dos nossos filhos? Pouco, porque nós não investimos na nossa. Nós não investimos. Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Quantas anotações você faz daquilo que Deus te fala?
tem tempo, tem que ler o manual lá do meu serviço, porque eu preciso aprender como que eu vou fazer a aposentadoria do povo. Aí eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque se eu não der conta do meu serviço, eu estou na rua. Aí quem vai me sustentar? Quão pouco a gente olha para dentro da nossa casa? Quão pouco? Quão pouco a gente olha? Hoje o Espírito Santo falou um negócio muito interessante comigo. Quantas pessoas você atendeu? Eu falei, um monte. E quantas vezes você já ligou para os seus filhos hoje para falar que os ama? Eu falei, Espírito Santo, hoje eu ainda não liguei. Não é? Investir na mente. Fala, Jaqueline. Ficava assim,